Rapaziada, essa situação entre Corinthians e Cuiabá que vão se enfrentar daqui a pouquinho, hein? Na próxima rodada, sem ser essa a 30ª agora que o Corinthians pega o Furacão, depois é Corinthians e Cuiabá ou Cuiabá e Corinthians que vai acontecer lá no Mato Grosso. Que loucura, hein? O clima não tá bom. Vocês sabem, o Cristiano Dresch, presidente do clube, né, do Cuiabá, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes no fim de semana e disse que o Corinthians está aplicando um golpe no futebol brasileiro, que é mal pagador, que não paga ninguém, que é um absurdo, que é uma situação ridícula, como é que contrata um jogador ganhando 4 milhões por mês, sendo que não paga o Ranieri, aquela coisa toda, e ele tem todo o direito de reclamar na medida em que o Corinthians não pagou a última parcela do Ranieri, pagou só a primeira no ato da compra, depois a segunda, agora no dia 31 de julho, já vencida, o Corinthians ainda não pagou, 400 mil euros, com mais uma multa de 30%, ou seja, 520 mil euros o Corinthians deve ao Cuiabá e precisa pagar, né? A questão toda também é que o Cuiabá está enfrentando o Corinthians numa condição de igualdade pela permanência na Série A. Hoje eles estão separados por 3 pontinhos. Então, obviamente, o Cuiabá também está preocupado com essa situação e, enfim, né? E tem um jogador cedido, vendido ao Corinthians, que o Corinthians, de forma parcelada, não arcou com a segunda parcela. Mas tem uma situação aí que foi relembrada até por alguns portais, né, de vários jogadores que o Corinthians, há questão de 2, 3 anos, emprestou para o Cuiabá, com valores muito menores do mercado, outros em que o empréstimo acabou sendo sem custos, né, como Jonathan Cafu, outros tantos jogadores que saíram do Corinthians, cedidos, Matheus Alexandre, o lateral, para o Cuiabá, sem custos, né, com o clube mato-grossense pagando até o salário ou parte do salário. O Corinthians e Cuiabá tiveram sempre uma boa relação. Mas parece que nesse momento, por conta da dívida do Ranieri, o presidente do Cuiabá ele realmente não quis saber muito dessa história do passado, né? Também porque o Corinthians não é questão que o Corinthians tenha ajudado o Cuiabá, mas foi parceiro, né? Foi parceiro em alguns negócios que favoreceram também o clube mato-grossense. Então, sempre tem aquelas vias de mão dupla, né? Inclusive o presidente Augusto Melo está entendendo essa manifestação do Cristiano Dresch como algo mais direcionado para essa gestão, e que nas outras gestões não houve, mesmo com dívidas, mesmo com problemas, não houve tanto disparo, assim, né? Tanto ataque como está acontecendo agora do Cristiano Dresch em relação à gestão atual. Enfim, são bastidores aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas tem a questão que muitos torcedores lembraram no dia de hoje, que era a dívida do Cuiabá relacionada ao Walter, que consta no orçamento do Corinthians no final de 2023 de 60 mil euros. O Cuiabá ainda devia 60 mil euros relacionados ao goleiro Walter. O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, respondeu o seguinte a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians, segundo o presidente do Cuiabá. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas a do Marcos Natividade, que é o Marquinhos. É um jogador que foi do Corinthians, passou pelo Sport e veio para o Cuiabá. O Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Ele foi vendido em 2022 ao Apoel do Chipre por 200 mil euros. Desse montante, 60 mil pertencia ao Corinthians. O Apoel pagou em parcelas e, coincidentemente, uma dessas parcelas, segundo o Cristiano Dresch, que estava em atraso, foi paga agora, nessa última semana. E, curiosamente, só com essa última parcela que o Cuiabá utilizaria o valor para pagar ao Corinthians os 60 mil euros. Então, eles fizeram lá um parcelamento de 50 mil euros na primeira parcela, mais 50 na segunda e 100 mil na terceira. Desses 100 mil, o Cuiabá pegaria 60 e mandaria para o Corinthians. Está aqui o valor relacionado ao Marquinhos, que não tem a ver com o Walter. Segundo o Cuiabá, né, a questão divergente é essa, né? No orçamento lá estava o Walter, no caso do Corinthians, mas era relacionado ao Marquinhos. Uma confusão. Enfim, mas eram 60 mil euros, 370 mil reais, que o Cuiabá ainda deve ao Corinthians. Só que aí, olha o que o Cristiano fala, e eu até entendo. Como eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões de reais? Faz sentido. Imediatamente nós notificamos o Corinthians do recebimento e vamos abater da dívida. É aquela coisa, né? Débito e crédito. Eu te devo 60 mil euros, mas você me deve 14 milhões de reais? Bom, peraí, né? Abate daí e me paga
e me paga menos essa diferença. Faz mais sentido realmente. E aí o Cristiano finaliza: o departamento contábil do Corinthians precisa corrigir essas demonstrações financeiras com urgência. E aí ele também depois falou aqui, né, desse contrato de 3 parcelas do Apoel. E o dinheiro entrou na conta agora, dia 9 de outubro, segundo o Cristiano Dresch. Então, tem a dívida, também tinha dívida de lá para cá. Claro que a dívida do Corinthians com o Ranieri é maior, mas na verdade são os 400 mil euros, né? Mais a multa de 30% da última parcela. O restante não venceu ainda, então não dá para dizer que é uma dívida, né? Que são, acho que em novembro tem mais uma e na metade do ano que vem tem outra. Mas a que está vencida é uma só, que é agora de julho. O grande problema disso tudo é que o Corinthians está tentando organizar a casa. Inclusive contratou o Fred Luz, que foi CEO do Flamengo na época do presidente Bandeira de Melo, que organizou financeiramente o Flamengo, foi contratado para isso, mas ele vai ter trabalho. Ele tem que escalar uma montanha para resolver as contas do Corinthians. Ele deu uma entrevista para o André Hernan, para o portal UOL, e ele se manifestou sobre isso. E eu achei muito interessante, porque ele admite o problema, admite a situação. Eu mesmo falei no Jogo Aberto, inclusive da Band, que, e acho que falei no vídeo aqui para vocês também, né, que o problema é que essa diretoria ela cometeu alguns deslizes assim, em termos de fluxo de caixa, que eu entendo que seja difícil, mas que impactam diretamente no clube, né? A questão do Matias Rojas, por exemplo. O cara não estava recebendo, aí eles acordaram que não, dia tal vai entrar, e não entrou. E aí o cara acionou a FIFA, conseguiu uma rescisão que onerou o clube em 40 milhões de reais. Então, esse tipo de cuidado tem que ter. É óbvio que não dá nem para a gente imaginar qual seja a prioridade do clube hoje. Eu acho que seja pagar salário, né? Porque assim, você está disputando contra o rebaixamento. Então, você tem uma dívida com o André Cury aqui, com o Carlos Leite ali, com uma dívida que vai vencer aqui. Cara, o Cuiabá ele entra numa lista de prioridades que elas são infinitas dentro do Corinthians, né? Qual é a prioridade? Porque você não tem dinheiro para tudo. E o Fred Luz ele fala exatamente isso. Se liga. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas a curto prazo. O que ele quer dizer? Gente, é muita dívida, tipo, para amanhã, para depois, tanto que a gente está vendo aí empresários cobrando, jogadores ameaçando ir embora, o Gustavo Mosquito e o Arthur Souza já foram, o Rojas também, do tipo assim, se não me pagar eu vou embora. São dívidas que o Corinthians tem que pagar a curto prazo e ele não tem essa capacidade de receita, mesmo que a receita seja grande, de cumprir com todas essas dívidas e ainda manter o clube em dia. Porque aí você tem que arcar com salários que não são baixos, você tem que manter os caras em dia, porque eles precisam estar motivados, porque senão o time vai ser rebaixado. Cara, uma loucura. E é uma herança que vem das outras gestões, mas é também uma capacidade de organização que o clube está enfrentando dificuldades e que demora um tempo até isso ficar pleno, né?